Dona Lourdes, Oswaldo Alvarenga. Conto essa história de sopetão, como me vem à cabeça. Sei que há versões, importa pouco para mim. Vale o que eu lembro que sei, é o que me fez o que sou. As outras versões que eu não conheço ou esqueci, formaram outras pessoas. Não é a minha história. A minha história em Portugal começa com o nascimento da mãe na Parede, freguesia do Concelho de Cascais, a quinta entre 9 filhos de um casal humilde. Meu avô, trabalhador na Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, deu a filha em batismo ao senhor engenheiro, chefe do seu chefe, comportamento comum à época. O senhor doutor engenheiro era casado com uma brasileira, pai de um rapazote cheio de mimos, e ela, desejosa de ter filha, mas Deus não quis, afeiçoou-se à afilhada, tão lindo bebê, e propôs aos meus avós cuidar da criança. Mal ajambrados, em casa apertada, montes de filhos numa assoalhada, a senhora brasileira ofereceu quarto com berço para a menina, e mais, trabalho para outra filha, meninota ainda, ir lá ser aia da irmã, menos 2 bocas para comer. Assim, minha mãe passou a viver como princesa em casa da madrinha, aos cuidados da irmã, minha tia Isaura, empregada deles todos. A guerra trouxe incertezas. Portugal ficou de fora, mas o seguro morreu de velho, nunca se sabe o que vem por aí. E se Salazar mudar de ideia e aderir aos países do eixo? E se o país for invadido? E se o conflito durar muitos anos e o rapazote crescido for obrigado a combater? O Brasil é mais seguro, pensou o padrinho da mãe. Consultado meu avô, ficou acordado que a filha viajaria com os padrinhos para o Novo Mundo. Depois, acertadas as coisas por lá, mandavam buscar toda a família, que continuava a crescer, e viveriam todos próximos, como havia sido até então na linha de Cascais. A mãe chegou ao Brasil com 3 anos de idade. Até os 43, jamais esteve com os pais naturais, não os conhecia. O padrinho, desde sempre seu pai, nunca pôde cumprir a promessa. À chegada no Rio de Janeiro, roubaram-lhes parte da bagagem, perderam bens valiosos e bastante dinheiro. A vida ia sendo reconstruída com sacrifício em Pensanha, terra de gente braba à época, no interior de Minas Gerais. O Portuga quis enriquecer com pedras preciosas. Não vai. Não ali, disseram. Em Peçanha, estrangeiro não tem vez. Ameaçado, teve que abandonar tudo e arranjar qualquer coisa para fazer em Belo Horizonte. A madrinha, desde sempre sua mãe, adoeceu, doente de morte. O rapazote, meu tio Inácio, crescido homem agreste do sertão mineiro, ardente como fogo, foi à vida, munido de jipe e pistola. Foi conquistar o interior do Brasil. Tornou-se próspero comerciante e vendedor. Autocentrado e boêmio, vivia longe da esposa em viagens e aventuras, entre Belo Horizonte, o Nordeste e o Norte de Minas Gerais, por terras de Guimarães Rosa, onde era muito querido por uns e execrado por outros. A mãe, garota de 16 anos, cuidou da madrinha até sua morte e ficou só para cuidar do padrinho envelhecido, fracassado e orgulhoso. De Portugal, nenhumas notícias. Mais tarde vai iniciar correspondência com uma das irmãs, ávida por emigrar. Em Belo Horizonte, minha mãe adolescente estudava e, como sócia-atleta do Minas Tênis Clube, jogava vôlei, sua maior paixão. Foi na quadra que o pai, homem de 53 anos, juiz de direito, escasso de posses, viúvo com 5 filhos, o mais velho da idade dela, 19 anos, viu a menina jogar e foi ter com ela. Assegurou que eles iam se casar. Moça bonita, com um futuro pela frente, viu o que naquele velho? Segurança? Talvez referências? Não sei. Casaram-se. Viveram como nômades. Carmo do Cajuru, Santa Maria do Itabira, Aimorés, Belo Horizonte, Matias Barbosa, Niterói, outra vez Matias e Juiz de Fora. São as cidades que eu sei. Por certo, houve outras. No mais de 20 anos de casamento, tiveram 5 filhos. O padrinho doente foi viver com o casal. Ela cuidou dele até sua morte. Foi antes de eu nascer. As poucas cartas trocadas com a irmã traziam notícias de Portugal. Família mesmo, a única que ela conheceu, resumia-se ao irmão. Sem filhos, meu tio Inácio queria os sobrinhos como tais. Aparecia em casa com alguma regularidade, passava uns tantos dias conosco e, impreterivelmente, todas as vezes, à véspera da partida,
havia um longo dia de expiação, com a preparação da refeição, o almoço ou jantar regado a muito vinho, mágoas bem portuguesas, desabafos e choros. Por fim, o perdão. Um ritual a que nos acostumamos, mas que aborrecia o marido e impressionava os filhos. O tio Inácio, com o imenso débito que sentia com a irmã, afinal foi sempre ela sozinha a cuidar dos pais moribundos, tratou de viabilizar a viagem do casal português, minha tia e o marido, para o Brasil. Seria uma companhia para a mãe. Não foi. A estadia dela no país durou uns poucos anos e as duas, próximas no início, afastaram-se. Os motivos alegados para a desunião, eu não sei. As causas, sei perfeitamente. Estão no nosso sangue seco. As mulheres da família são sóis, que não gravitam ninguém. E também pela nossa vocação inata de tecer tramas. Minha tia mais o marido voltaram com 2 filhos brasileiros. Cartas nunca mais houve. A mãe perdeu por completo o contato com a família em Portugal. Também foi antes de eu nascer. Com a aposentadoria do pai, fixamos-nos em Juiz de Fora. Passados alguns tantos anos, morreu o tio Inácio. 2 anos e meio depois, morreu o pai. Aos 41, a mãe ficou só e com 5 filhos dependentes para acabar de criar. Eu, o mais novo, em completos 15 anos. Foi quando ela descobriu que vivera irregularmente no Brasil por todo o tempo. Tinha CPF, título de eleitor e certidão de casamento, mas faltava o Registro Nacional de Estrangeiro, aquela identidade rosa, para ter direito à pensão. Tampouco tinha documentos portugueses, nada, nem certidão de nascimento e menos ainda cartão de cidadão ou passaporte. Havia de levantar toda a papelada para ter direito ao Estatuto da Igualdade e, consequentemente, a residência definitiva e a pensão de viúva. Burocracias. Isso toma tempo. Ela estava por conta própria, sem parentes, amigos, referências, nem certezas. Amizades fez poucas e a cada mudança isolava-se mais. A relação com a família do pai seguia a mesma lógica e com o falecimento dele foi extinta. A mãe tinha uma alma conflituosa. O destino de filha desprezada pelos pais, como presumia, magoava. A condição de estrangeiro no país que considerava seu, atormentava. Acontece com todos os imigrantes. Emigrar é renunciar às referências. Mesmo quem emigra muito jovem, segue sendo uma pessoa de 2 mundos, com os pés em 2 canoas, com 2 pátrias, ou apátrida, como ela se sentia então. Se os traumas são muitos, para qualquer imigrado, nela eram maiores, enjeitadas pela família e pela pátria. Foi o vice-cônsul em Juiz de Fora que, amolecido pela história, empenhou-se como pôde para ajudar a mãe, primeiro com o levantamento das certidões e a papelada necessária para o registro em Portugal. Depois, com a lista telefônica da área metropolitana de Lisboa e a insistência para que ela buscasse ali algum parente. Escrevesse para ele, retomasse a correspondência e viesse a Portugal conhecer os pais e a terra em que nasceu. Foi o que ela fez. Com a ajuda de um irmão, encontrou 3 nomes possíveis, sobrenomes que soavam familiares. No Brasil ou em Portugal, naquela época, telefone custava caro, pouca gente podia ter, e fazer ligações internacionais custava os olhos da cara. Para cada um dos 3 nomes, uma carta foi enviada. Contava toda a história. Num dos endereços morava a sogra da tia que viveu no Brasil. Assim o contato foi retomado. Cartas daqui para lá, de lá para cá, muitas fotos, explicações de quem é quem, pai e mãe ainda vivos, 7 irmãos e irmãs, uma falecida tragicamente, 2 dezenas de sobrinhos e sobrinhas, uma família imensa que ela jamais teve. Em todas as cartas, a alegria por receber notícias e pelo reencontro da filha e irmã perdida, segundo viam, tirada da família com falsas promessas. Foram necessários 2 anos, ou pouco mais, até que a mãe conseguisse economizar o suficiente para a viagem. Finalmente, beirando os 44 anos de idade, difícil ler isso, ela pisa em solo português e conhece seus verdadeiros pais. Foram 3 meses na terra natal junto à família. Muito carinho, tantos mimos das irmãs e a admiração dos sobrinhos pela tia brasileira, tão igual às suas mães e tão diferente delas. O xodó com o pai, a concorrência com a mãe,
choque entre galáxias. Outras viagens seguiram, até um namorado pianista ela teve aqui, mas largou-o para não desagradar o filho mais ciumento. Por fim, a última viagem que fez, os pais já haviam morrido. Foi em 1987. Veio me trazer para me apresentar à família, para me proteger, o máximo que pudesse, na minha aventura de emigrar. Aos 22 anos de idade, o filho caçula fazia o caminho inverso, vinha para ficar. Não vinha. A minha intenção era outra, queria ir para a Índia, e Portugal pareceu-me a ponte viável. Mas essa não é a minha história, é a dela. Seco como somos todos, o relacionamento da mãe aqui ficou restrito a algumas irmãs e sobrinhos. Outras irmãs, juntas ou isoladas, por tudo e por nada, formaram um sistema antagonista. Somos assim, fazer o quê? Passou aqui comigo um mês, verão, fomos à praia todos os dias. Nas noites ela saía, ou não, dependia, com as irmãs para o fado, e eu com os primos para alguma discoteca da moda. Depois ela voltou para casa e eu fiquei por aqui, acolhido com carinho da tia Isaura, entre idas e vindas para a Europa, até regressar ao Brasil um ano e meio depois. Eu voltei de férias a Portugal muitas vezes. Vinha ver minhas tias e o tio Fernando, o único tio português que tenho vivo, e os primos. Vinha matar as saudades da luz, cheiros e sabores de Portugal. Tantas vezes chamei a mãe para vir comigo e a Ieda numa dessas viagens. Tantas vezes tentei convencê-la a fazer o que eu faço hoje, vir viver em Portugal, no convívio com as irmãs, onde poderia ter vida social, cumplicidade e rivalidade dentro da família conforme calhasse e ser feliz assim, como determina o sangue. Mas Seco era a mãe, só o que se quer exclusivo, por isso solitário. Ficou para sempre no Brasil, na sua casa, às vezes rodeada pelos filhos e netos, noutras vezes sozinha, em casa vazia ou em casa cheia de filhos e netos, consumida pela dor de ser dividida e sem raiz. Ela morreu em junho de 2012. Escrevi esse texto para o livro Santos e Sardinhas, Lisboa em Crônicas, que publicarei em breve. Crônicas que escrevi porque vivo em Lisboa e sinto Portugal como minha terra também. O laço que me prende ao país foi a mãe que fez. O livro é para ela.